repare menos nas circunstâncias e confie mais em Jesus. Essa foi uma lição preciosa que os discípulos aprenderam ao longo da caminhada, ao longo dos anos de convivência, ao longo das experiências marcantes que tiveram no ministério de Jesus. E certamente essas duas experiências retratadas aqui no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, que foi a nossa leitura de hoje, certamente esses episódios contribuíram e muito para esse amadurecimento, para esse aprendizado dos apóstolos. Hoje a nossa leitura esteve então focada nesse capítulo 14, que no seu primeiro bloco nos apresenta a morte de João Batista. Jesus recebeu então a notícia de que João Batista havia sido morto por ordem de Herodes Antipas. E diante dessa notícia, Jesus resolve se afastar, ele resolve se afastar das multidões, se afastar um pouco das pessoas para ter um momento a sós, ficar um pouco a sós diante daquela notícia que certamente muito o entristeceu, muito o atingiu. Jesus então, depois de ouvir a notícia, ele parte para o barco, ele parte de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. Mas quando Jesus chega no lugar em que ele havia planejado ir para ficar sozinho, ele chega naquele lugar e as multidões descobriram que ele estava lá, descobriram que ele ia para aquela região, e elas saíram correndo a pé pela encosta e chegaram ali antes mesmo de Jesus. E quando ele desce do barco, ele se depara com uma grande multidão que o aguardava. E o texto vai dizer que Jesus teve compaixão dela. E naquele momento de compaixão, Jesus então passa a curar aqueles enfermos. E ao longo da tarde, ele começa a ensinar, e ele passa ali um grande período de tempo cercado por aquelas multidões. Ao entardecer, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem para ele: mestre, olha, o dia está acabando, o dia está chegando ao fim, e tem muita gente aqui, manda esse povo embora, despede esse povo para que eles possam voltar para casa e assim cada um possa cuidar da sua alimentação. Não temos como aqui, estamos num lugar deserto, não tem como esse povo conseguir o que comer aqui. Então acaba com essa conversa por hoje, manda esse povo embora para casa para que cada um possa cuidar da sua alimentação. Os discípulos estavam olhando para a circunstância, eles estavam analisando o quadro ali diante deles. Eles estavam num lugar deserto, Jesus cercado de uma grande multidão, daqui a pouco esse povo precisaria de se alimentar e não tinham como conseguir alimento ali. As circunstâncias pareciam claras e os discípulos estavam focados nas circunstâncias. Mas Jesus lança uma proposta diferente. Fala: não, eles não precisam ir embora, a gente não precisa dispensá-los, não precisamos dispensá-los. Deem vocês mesmos de alimento, deem vocês mesmos de comer para ele, alimentem vocês mesmos essa multidão. Eles olham para Jesus e dizem: Jesus, nós temos só 5 pães e 2 peixes, nem de longe nós temos o suficiente para alimentar essa multidão. Jesus então vai realizar um episódio que marcou e muito a vida dos discípulos, a história. Nós continuamos falando desse episódio ainda hoje, quando Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes e ele alimenta aquela grande multidão, que só de homens eram 5.000, sem contar as mulheres, sem contar as crianças. Uma grande multidão que foi alimentada com tão pouco. E Jesus demonstrou nesse episódio o seu poder, a sua soberania, a sua capacidade de executar milagres, de fazer o que ele quisesse com muito pouco, com o que ele tivesse nas mãos. Os seus discípulos começavam a aprender, a olhar menos para as circunstâncias e a confiar mais na capacidade de Jesus de transcender toda e qualquer dificuldade, de resolver qualquer circunstância que estivesse diante dele. Ao terminar aquele episódio, Jesus insiste com seus discípulos para que eles entrem no barco, para que eles atravessassem o mar e fossem para o outro lado. Enquanto ele terminava ali, se despedia das multidões. Jesus fica ali se despedindo das multidões, os discípulos entram no barco. Mas enquanto os discípulos já haviam se afastado e já estavam distantes da costa, vem sobre eles um grande vento, que faz com que as ondas se levantem, o mar está agitado e os discípulos estão passando grande dificuldade. Já pela segunda vez, o texto vai relatar que os discípulos estão passando dificuldades ali no mar. Agora Jesus não estava com eles no barco. Da primeira vez, Jesus estava dentro do barco, dormindo. Agora Jesus não está presente. Eles obedeceram às ordens de Jesus, entraram no barco só porque Jesus havia insistido, e eles agora estão passando dificuldades ali no mar. Enquanto Jesus está ali no alto, no topo da montanha, ele subiu o monte para que ele pudesse orar.
Diante daquele episódio, diante daquela circunstância, Jesus então desce do monte. E por volta das 3 da manhã, Jesus vai caminhando sobre as águas ao encontro dos discípulos, que tinham ali o seu momento de dificuldade enfrentando as ondas. Os discípulos, ao verem aquela sombra de um homem que vinha andando sobre as águas, se desesperam, acham que é um fantasma, começam a gritar, e Jesus diz para eles: calma, sou eu, não se apavorem, não se desesperem, sou eu. Pedro, num momento de grande coragem, de muita ousadia, diz: se é o Senhor mesmo, ordena que eu vá e ande sobre as águas e vá ao encontro do Senhor. Jesus assim o faz, diz para que ele vá, para que ele venha. Venha então, pode vir. Pedro, ele desceu do barco e ele caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas o texto vai destacar que quando ele reparou o vento forte e nas ondas, ele ficou aterrorizado e começou a afundar. E ele gritou: Senhor, salva-me. Aqui, mais uma vez, nós temos os discípulos reparando as circunstâncias, reparando a tempestade, Pedro andando sobre as águas depois de um momento de grande fé. E é interessante como muitas vezes nós somos propensos a criticar os momentos, alguns momentos de Pedro, né, em que ele demonstra uma certa falta de fé, mas olha quanto ele já tinha demonstrado de confiança, dizendo para Jesus que ordenasse para que ele fosse, ele estava andando sobre as águas. Mas ali, naquele momento, por algum instante, ele para de olhar para Jesus e de focar em Jesus, e ele volta a reparar na circunstância, ele volta a reparar no vento, ele volta a reparar nas ondas, e ele é tomado de pavor, ele é tomado de preocupação, e ele começa a afundar. Ele clama a Jesus, o Senhor estende sua mão, o levanta, o repreende por causa da sua falta de fé. Pergunta: por que você duvidou, Pedro? Quando eles entraram no barco novamente, então Pedro novamente, né, e Jesus, quando entraram no barco, o vento parou. E então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Eles terminaram de atravessar o mar, chegaram a Genezaré, chegaram, enfim, do outro lado. Quando o povo reconheceu Jesus, a notícia correu de que ele estava ali, as pessoas começaram a trazer gente doente de todo canto, e essas pessoas que foram sendo trazidas foram curadas pelo poder de Jesus. Eram curadas simplesmente por tocar na barra da túnica de Jesus. Tocavam na borda do manto de Jesus e foram todos curados das suas enfermidades. Aqui nesse capítulo 14, esses dois episódios são muito marcantes porque nós temos o contraste entre a perspectiva dos discípulos que estavam ali reparando nas circunstâncias e a lição que aprenderam de confiança em Jesus. Ao olharem para as multidões que precisariam ser alimentadas, a proposta deles é: mandem eles embora. Mas Jesus, que estava ali atuando, pregando, ensinando, curando e agindo com misericórdia, não queria dispensar o povo, não naquele momento, não queria mandá-los embora, queria ensinar os seus discípulos que aprendessem a confiar nele. E eles aprenderam e testemunharam aquela grande multiplicação dos pães. Mas imediatamente depois eles entram no barco, estão ali cruzando os mares, e tem que lidar com aquela tempestade. Jesus vem ao seu encontro andando sobre as águas. Olha quanta coisa incrível está acontecendo. Pedro se empolga, ao ver Jesus andando sobre as águas, ele quer andar também, mas ele para reparar na circunstância, e aí ele vê o vento, ele vê as ondas, e ele é tomado por medo, ele se vê apavorado, e agora já dominado pelo medo, ele começa a afundar. E Jesus, mais uma vez, estende sua mão e o levanta. E o ensina a confiar, não só a ele, mas a todos os seus discípulos que ali estavam. Os ensina a confiar em Jesus, para além das circunstâncias, para além da tempestade, para além das ondas, para além do vento. Não foram esses os únicos episódios em que os discípulos foram desafiados assim. Foram tantos outros milagres, tantas outras oportunidades que eles testemunharam o agir de Jesus, que contrariava a razão, que contrariava a lógica, que contrariava as circunstâncias ao redor. E depois de tanto conviverem, finalmente os discípulos puderam aprender essa lição tão preciosa. Lição essa que eu quero destacar hoje para você, para nós. Nós devemos aprender e colocar essa lição em prática nas nossas vidas. Aprender a reparar menos nas circunstâncias e a confiar mais no poder do nosso Senhor. A confiar que Ele é poderoso o bastante para fazer o que quiser fazer, independente da circunstância. Se Ele quiser alimentar a multidão, Ele vai alimentar. Não importa se Ele está no deserto, não importa se tem ou não mercado para comprar pão. Se Ele quer cuidar da multidão, Ele vai cuidar. Se Ele quer curar, Ele vai curar. Nem que seja deixando que as pessoas toquem na barra do seu manto. Se Ele quer proteger a tempestade,
não importa onde ele está, não importa se ele está no monte, não importa se ele está vindo andando sobre as águas, não importa se você está andando sobre as águas e se o vento está soprando e se as ondas estão agitadas, nada disso importa. Se ele quer guardar, ele vai guardar. Se ele quiser acalmar a tempestade, ele vai fazer. Se ele quiser te levantar, te erguer das águas enquanto você afunda, ele fará. A vida, a jornada de fé, a nossa jornada com Jesus é menos sobre repararmos nas circunstâncias e mais sobre confiarmos em Jesus. Sobre confiarmos que a sua vontade é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável, que ele fará a sua vontade e que nada é capaz de limitá-lo. Ele não está limitado pelo local, pela região, pelo comércio disponível ou não, pelas ondas, pelo vento, pelas circunstâncias, pela distância, nem mesmo pela ausência física. Nada limita Jesus. Ele é soberano sobre tudo, sobre todos, sobre toda e qualquer circunstância. Por isso o desafio que eu deixo a você hoje é o desafio de olhar menos para as circunstâncias e confiar mais no nosso Senhor, confiar mais em Jesus. Talvez você esteja enfrentando hoje circunstâncias difíceis. Ao olhar ao redor, você se veja cercado da certeza da derrota, porque você tem uma multidão muito grande para alimentar e não tem onde comprar. Você tem uma demanda muito grande para suprir e não tem nenhuma chance de você conseguir os recursos para isso. Talvez você passa hoje por um momento de turbulência, de tempestade, talvez uma enfermidade grave que afeta a sua vida, que atinge a sua família. E olhando para as circunstâncias, a derrota, o naufrágio, a fome parecem incertos. Olhe menos para as circunstâncias. Confie mais em Jesus. Olhe para Ele. Clame a Ele. Clame na certeza de que Ele pode fazer o que quiser, independente das circunstâncias que estejam ao seu redor. Então clame ao Senhor, confie nele, peça a Ele por fé e confie que Ele fará a sua boa vontade. Dependa do Senhor, confie no Senhor, que possamos aprender a mesma lição que os discípulos aprenderam caminhando com Ele, que você tenha essa mesma oportunidade ao longo da sua vida e ao longo dessa caminhada de fé, caminhando com Jesus, você possa ter cada vez mais e mais experiências que te ajudem a chegar a essa mesma convicção de que o Senhor, Ele é o Filho de Deus e nada está além do seu alcance. Olhemos menos para as circunstâncias, mais para o nosso Senhor e confiemos em Jesus em todo o tempo. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica aqui na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. Quem sabe você tem alguém ao seu redor que está precisando ser lembrado de que as circunstâncias não ditam os resultados. É Jesus quem determina o que há de acontecer, o que há de ser feito. Compartilhe essa reflexão com mais alguém e volta amanhã. A gente segue a cada dia a leitura de um novo capítulo. A cada capítulo, uma nova reflexão. Que Deus te abençoe.